pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, quem está assistindo, quem já assistiu, agradecer também. Essa é a nossa primeira aula do primeiro módulo da nossa proposta de estar transmitindo alguns conhecimentos sobre a Sagrada Escritura, né? Compartilhar com vocês um pouco que eu sei, um pouco de vocês também para a gente. Nós vamos utilizar aqui uma apresentação, né? Depois vai estar disponível para vocês no Google Classroom, para que eu não me perca, que o vídeo fique mais produtivo, né? Mais interessante. Vamos lá então? Nós vamos entender a vida de Jesus, né? Nesse período nós vamos estudar sobre os impérios que dominaram a Palestina, os costumes do povo, a questão religiosa, o templo, as forças que dominavam toda essa região, tá bom? A vida na época de Jesus Cristo ela não é muito diferente da nossa, né? A gente tem alegrias, tristezas, dificuldades, né? Então seria o dia a dia nosso, seria mais ou menos como era naquela época, né? Tem algumas diferenças sobre a questão dos domínios, da escravidão, da pobreza, que era muito grande. A Palestina, onde Jesus nasce, ali também viveram grandes profetas, grandes reis, né? Abraão, Isaac, Jacó, Davi e tantos outros profetas. Como é que era chamada a Palestina? Como é que a Sagrada Escritura chama a Palestina? Quais são os nomes que ela dá para a Palestina, né? A gente vai encontrar terra de Canaã, terra de Israel, terra prometida, terra santa. Esses são os nomes que nós vamos encontrar na Sagrada Escritura sobre a Palestina. Qual que é o tamanho da Palestina, né, naquela época? O nosso menor estado aqui é o Sergipe, né? O estado brasileiro Sergipe. A Palestina era um pouquinho maior, em torno de 220 quilômetros ali daquela região. Maria e José, quando saem de Nazaré, que é lá na Galileia, vai até Belém, que é próximo de Jerusalém, eles andam em torno de 130 quilômetros. Você imagina andar isso a pé, né? Uma região que você tem locais com 400 metros abaixo do nível do mar e locais com 900 metros acima do nível do mar. A Jerusalém mesmo está em torno de 800 metros acima do nível do mar. Então é uma região muito montanhosa, muito difícil se caminhar por ali, poucos recursos, poucos caminhos para se passar, muito perigoso, né? Essa região a gente chama de Médio Oriente, ela fica às margens do Mar Mediterrâneo, entre o Líbano ali, Síria, Jordânia, e ao sul nós temos o Egito, né? A gente sempre ouve falar do Egito. Quais foram os povos que dominaram, os impérios que dominaram essa região, né? Nós temos primeiro o Egito, a escravidão do faraó, nós sempre ouvimos falar muito disso. Depois nós temos a Síria, foi o segundo povo a dominar, o segundo império. Foi muito importante, muito marcante no povo. Ela põe o fim ao Reino do Norte e ao Reino do Sul. Depois nós vamos entender um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais sobre... Provavelmente eu vou fazer um vídeo especial sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul, tá bom? Depois a Babilônia, temos algumas músicas, né, sobre isso. Muitos livros, né, nossos foram escritos naquele momento, lá no exílio da Babilônia. O povo, quando a Babilônia toma essa terra, leva o pessoal para o exílio, né, o povo para o exílio, principalmente as pessoas mais ricas da sociedade, os mais cultos, os mais inteligentes, os sacerdotes, os escribas, e deixa o povo mais pobre, né, na terra. Quando retorna, isso tem um problema, nós vamos ver lá na frente. A Pérsia, o imperador Ciro, domina também essa região, e ele devolve o povo, dá liberdade para todos, para que eles voltem para a terra. Depois nós temos a Grécia. A Grécia foi um período bastante complexo também, bastante conturbado, porque eles começam a impor a cultura grega ao povo de Deus, que está lá no exílio. Falam dos deuses deles, né? A Grécia tem muitos deuses, e aí o povo começa a ser culturado na questão grega. Depois Roma vence a Grécia numa guerra, domina a região, né? Toda a região. No tempo de Jesus era Roma que dominava, e foi o maior império da história ali, que realmente foi o mais complexo, o mais contundente, muito cruel. Esse domínio ele tem várias consequências para o povo judeu, né? A Palestina nessa época era um corredor quase que obrigatório para passar ali ela ligava o Ocidente com o Oriente, né?
Então as forças da época tinham que dominar essa região, não tinha como. O Império Egípcio, que foi o primeiro, né, ele domina 1500 anos antes de Cristo, até 1060, 1070 antes de Cristo. Depois nós temos o Império Assírio, 721 anos antes de Cristo. O Império Assírio é bastante interessante, né? Na história ali tem vários escritos sobre isso, né? Reis mesmo fala bastante sobre esse império. O Império Babilônico dura 600 a 587 a.C., foi muito cruel para o povo de Deus, né? Eles foram exilados por muito tempo lá, escravos, né? Tem vários livros, vários escritos, vêm dessa época, do período do exílio. Aí tem o Império Persa, 537 a 440 a.C., no ano de 538 a.C., Ciro devolve o povo para a terra e envia os judeus novamente. É muito interessante ressaltar, quando eles estavam escravos lá na Babilônia, tanto o povo judeu quanto os outros povos, eles esperavam o Messias libertador. Isso é muito interessante. Tanto os outros povos que tinham outros deuses, Deus Baá, né, eles acreditavam que vinha um Messias libertar. E o povo judeu também tem essa crença de que o Messias vem libertar. E eles começaram a acreditar que Ciro, o imperador Ciro, era esse Messias enviado. Os dois povos acreditam que Isaías fala muito sobre esse assunto, né? Tem várias passagens tratando sobre isso, que eles acreditavam que Ciro era o Messias enviado. O Império Grego ele dura em torno de 332 a.C. a 142, tem uma dominação vasta, muito grande também esse império. É interessante falar que a cultura judaica começa a abalar um pouco ali nesse período, né? Então tem algumas coisas que acontecem, bem interessante, a gente também pode procurar no livro, tem algumas passagens aqui que a gente vai deixar para vocês depois lerem um pouco sobre isso, né? Tá bom? Império Romano, 67 a.C. a 395 depois de Cristo. O Império Romano foi o maior império da época, foi muito cruel com o povo, foi a época que Jesus vive. Então, recapitulando, o primeiro império foi o egípcio, a Síria, o terceiro Babilônia, o quarto o Persa, o quinto a Grécia e o sexto romano. Né? Então, foi esses povos que dominaram a Jerusalém, Terra Santa. Né? Esses domínios, eles, além de cobrarem muitos impostos do povo, porque era obrigação mandar produto, abastecer os impérios que dominavam, eles cobravam os impostos para a guerra, levavam os judeus também para a guerra, porque precisava de gente para lutar nessas guerras, para dominar os impérios. Né? Então foi bem difícil ali para o povo, foi muito sofrido esses domínios. Né? A Palestina, como a gente conhece, nessa época, ela era dividida em 5 estados, 3 estados mais importantes. Ao norte, a Galileia, chefiada por Herodes Antipas, a residência ficava em Tiberíades, então, lá na Galileia. Ali tem o Mar Morto, o Mar da Galileia, aliás, o Mar da Galileia, que é o lago de Tiberíades, terra de José e Maria. Eles moravam numa pequena vila ali chamada Nazaré. Então, de 400 pessoas moravam nessa vila. Então, tá lá a Galileia, o Mar da Galileia. Jesus ele era um galileu. Mesmo ele ter nascido fora, a vida, a infância dele foi toda na Galileia. Depois nós temos a Samaria, que fica no centro da região. A capital deles é Samaria, o pessoal que morava ali chamava os samaritanos. A cidade mais importante, Cesareia Marítima, era onde residia o Pilatos, com mais ou menos 3.000 soldados. Foi em Samaria que Jesus fala com aquela samaritana no poço. Né? A gente recorda, uma passagem muito bonita, uma passagem de perdão, bem interessante. Né? Jesus teve ali com essa mulher. No sul do estado fica a Judéia, sua capital era Jerusalém, a mais importante, né, para o povo judeu, para todo mundo naquela época. Bem próximo ali tem uma vila que chama-se Belém, foi onde Jesus nasceu. Então, Jesus nasce na Judéia, né, mas vai viver lá na Galileia, né, bem distante. Ele também foi condenado à morte ali, aos 33 anos de idade. A Palestina predominava basicamente a agricultura, né, as manufaturas. No norte, a Galileia, onde Jesus passou a maior parte da sua vida, lá se tinha frutas, azeitonas, cevadas, trigo, né, figo, muitos legumes. A Galileia era uma terra muito fértil. A maioria dessa terra pertencia a Herodes e a sua família. Isso é um problema muito grave para o judeu, porque o judeu recebeu essas terras de Deus.
né? Lá a gente ouve falar, Deus faz as três promessas: terra, bênçãos e gerações. Então, para o judeu era muito difícil aceitar isso. Na Galiléia também a gente tem o lago de Tiberíades, né? A pesca é muito comum. Jesus convida alguns dos seus apóstolos ali, o Pedro, André, para poder fazer parte da sua missão, né? Então, ali tinha algumas associações de barcos, de pesqueiros, né? Uma região muito rica. Na Judéia a terra já não era muito fértil, uma terra muito montanhosa. Ali se criava mais gado, camelo, ovelhas e cabras. No ensinamento Jesus usa muito isso, né? Esses exemplos, você vê, mas ele usava o exemplo da época, do povo da época, né? Ali ele tem lá aquela questão da ovelha perdida, né? Do pastor. Então é bem interessante. Ele mesmo é o cordeiro, se fala que ele é o cordeiro, né? Nessas aldeias, né? Vamos falar assim, nesses distritos que ficavam distantes das cidades, né? Se produzia muitos manufaturas, jarros, perfumes, pratos, tecidos, roupas de couro, algumas coisinhas de luxo, né? Tudo era feito manualmente. No período das colheitas, se empregava os camponeses, né? Para colher da azeitona, fazer os vinhos, né? Os azeites, colheita do trigo, das plantações, né? Então se usava esse pessoal, a mão de obra ali. Para o trabalho na terra, o que eles utilizavam? Eles tinham alguns arados, martelo, machado, ferramentas rudimentares mesmo, né? Tinha ali algumas coisas pequenas em fundo de quintal, algumas forjas, né? Um homem trabalhava por conta própria nessa época, chamava-se artesãos. Então quando você ouvir falar dessa palavra era porque ele trabalhava por conta própria. Havia trabalhadores na construção civil, que era na questão da restauração do templo, foi usado muito essa obra, que eram obras públicas. Nas grandes construções também trabalhavam os carpinteiros, hortífices de ouro, prata, bronze, os jardineiros, né? Bem interessante isso, né? Nas aldeias também, em vez deles venderem os produtos, eles trocavam os produtos, né? Para não serem cobrados impostos. É um costume bastante interessante. Tinha feiras livres, igual a gente tem aqui, vendas, pequenos mascates, pequenas lojas, né? Mais ou menos não muito diferente. A Galiléia ela era um grande centro de comércio internacional. Ali tinha um comércio internacional, por isso que era um centro muito importante a Galiléia. Era na terra de Jesus, Maria Madalena também a gente vai ouvir falar dela nesse local. Quais que eram as moedas que se utilizavam na época, né? A moeda da Palestina era o siclo, servia para pagar o dízimo e os impostos religiosos. A moeda romana era o denário, que pagava os impostos para Roma. Aí nós tínhamos a dracma, que era a moeda ainda da Grécia. A gente lembra da Grécia, que era uma dominação anterior aos romanos, né? A moeda fenícia, chamada de mina, essas duas moedas eram usadas para o comércio exterior, né? Tanto a dracma como a mina, né? Eram duas moedas que compravam produtos estrangeiros, né? Então tinha um comércio estrangeiro bastante interessante também. O denário, que é a moeda romana, poder dominante ali que tinha naquela época, vinha de um lado, trazia a imagem de César, o imperador. Os judeus, fiéis à lei, não podiam usar essa moeda, pois ela era impura, né? Foi uma dessas moedas que os discípulos dos fariseus traziam no bolso quando perguntaram a Jesus se devia pagar o imposto a César ou não. Não sei se vocês lembram, né? Tem essa passagem ali. Quais eram os transportes que se utilizavam de mercadorias, de pessoas nessa época, né? No deserto eram os camelos, né? Era o que mais se utilizava, transportar mercadorias. Nas montanhas os jumentos, que eram os que aguentavam, né? Porque muita montanha mesmo, muito alto, muitos baixos, muitas pedras, pedregulhos. E ali tinha na Galiléia os barcos a remo. Na época ainda era barcos a remo, né? Alguns barcos depois a vela ali, né? A sociedade ali, a região muito montanhosa, estradas ruins, pouco seguras. Para se atravessar era só através de caravanas. Maria e José perde Jesus numa dessas caravanas, né? Esquecem Jesus, perde ele, foi nessas caravanas ali do transporte. Aqui tem uma imagem bem interessante, né? Um caminho lá do Lago Tiberíades até Nazaré, depois vai estar disponível para vocês, né? Um dos grandes centros comerciais era Tiberíades, lá na Galiléia, perto de Nazaré, onde ali havia o Palácio de Herodes. Então era muito rica essa região, agrícola, tinha a questão do mar também ali, né? A cidade que tinha esse nome para agradar o imperador romano, Tibério, né? Então já tem os interesses aqui. Deu-lhe o nome para que o imperador ficasse feliz, né? E ajudasse mais o Herodes.
Era uma região de estradas e rotas caravanas comerciais muito rica, né? Ali tinha muitos artesãos, né? Artesanato caro, né? Então era mais ou menos essa rota. O maior centro, com certeza, é Jerusalém, né? A capital. Uma cidade antiga, ele tinha em torno de 30 mil habitantes, hoje ela tem mais ou menos ali uns 800 mil habitantes, ela está bem acima do nível do mar. Uma religião de formação religiosa até hoje muito importante para os judeus, né? Isso é bem importante a gente frisar, por o templo estar ali, né? Ela é a sede da religião judaica, das leis do governo judaico, né? Do Sinédrio, nós vamos falar lá na frente, né? Aí nós temos aqui algumas cidades hoje que são os bairros, né? Muçulmanos, cristãos, armênios, judeus. Nós vamos, depois vocês podem olhar aqui no vídeo, vai estar ali separadinho, bem bacaninha, né? Eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês acharam dessa apresentação. Me desculpem, né? A primeira apresentação, eu procurei seguir esse roteiro porque o vídeo fica bem curto. Depois tem uma atividade, né? Vamos responder essas atividades ali para a gente ir para o segundo módulo. No segundo módulo nós vamos tratar a raiz da pobreza. Muito importante também esse módulo, bastante rico. As dúvidas, por favor, postem, comentem, me ajude no meu conhecimento também, no meu crescimento. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.